meu desacordo com as posturas recentes do presidente do Banco Central, o polichínclo, procure no dicionário, Roberto, o seu avô sabia o que significava, você não, Roberto Campos Neto. Esse eu tenho nojo só de ouvir o nome dele, porque ele é anti-brasileiro e deveria morar em outro país. Ele tem se mostrado um boquirroto a desserviço do país. Não está no receituário da autonomia do Banco Central que o presidente da instituição deva tornar público em outro país, pasmem, presidente Chico, em outro país que não pretende cumprir aquilo que foi anunciado por ele um mês antes. Ou seja, ele foi para outro país dizer um mês algo diferente do que a pátria amada ouviu dele. Explico melhor. Em março, os integrantes do Comitê de Política Monetária, o Copom, unanimemente reduziram a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, fixando-a em 10,75%, e aqui abre aspas, optaram por comunicar que antevêem, em se confirmando o cenário esperado, redução de mesma magnitude na próxima reunião, fecha aspas. Pois bem, no dia 17 de abril, em seminário na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, o senhor entre aspas, né, Roberto Campos Neto, antecipou que iria defender uma redução da taxa Selic inferior a 0,5%, descumprindo o que o Copom anunciou em ata. Aí está a indignação desse cidadão também, entre aspas, do qual eu repito, eu quero distância oceânica e graças a Deus não preciso de ti em nada. Eu era admirador de seu avô, que tinha palavra, ao contrário de você, Roberto Campos, presidente do Banco Central, o pior, a meu ver, na história. Isso acabou acontecendo na reunião dos dias 7 e 8 de maio, uma redução de 0,25% da taxa de juros, fixada em 10,5% ao ano, em decisão com um placar de 5-4, com o voto de Minerva do presidente do Banco Central. A meu ver, o Banco Central jogou contra a credibilidade do Copom e não parou por aí. Há 10 dias, em seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o tal de Campos Neto jogou às favas o necessário rigor técnico e, com o mercado financeiro ainda aberto, alinhou vários fatores como possíveis alimentadores de inflação. Um despropósito que provocou consequências imediatas. Como informou o site Infomoney, abre aspas, dadas no meio da tarde, as declarações de Campos Neto reforçaram o movimento de alta de juros e câmbio. Depois de passarem a metade do dia em queda, os contratos de juros inverteram o sinal e começaram a subir, fecha aspas. Não é esse tipo de autonomia do Banco Central que precisa, tal Campos Neto, que me recuso te chamar de senhor e principalmente de brasileiro. Autonomia para agir como se fosse alguém interessado em sabotar o país. E aqui eu retiro o ponto de interrogação e prefiro exclamação. Você está interessado em sabotar o país. Você foi votar com camisa amarela, você simplesmente nem compareceu na posse do presidente Lula. Então você não é nem brasileiro para mim. Ele deveria, no mínimo, para quem discorda e eu respeito, pedir desculpas aos brasileiros pelo seu boquirrotismo, polichínclo, Roberto Campos Neto. Sei que você vai procurar no dicionário. Seu avô não está aqui para te ensinar. Mesmo com tantos prognósticos negativos, antipatrióticos, o mercado de trabalho segue gerando novas vagas formais e informais. Segundo o IBGE, não é qualquer um, é o IBGE, no trimestre encerrado em abril, a taxa de desemprego ficou em 7,5%, menor índice desde janeiro de 2015. Lá se vão mais de 9 anos. Senhoras e senhores, o Brasil atinge um novo número recorde de ocupação. São 101,6 milhões de empregados, quer queiram, quer não. Como diria Zagallo,
que engulam, então. O número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 38,1 milhões, um recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. O contingente de trabalhadores sem carteira também foi recorde. O número chegou a 13,5 milhões. Isso tudo aliado ao crescimento da renda, hoje em torno de R$ 3.158 por mês. A melhora nos níveis do emprego, apontam os especialistas, tem relação direta com a ampliação de programas de transferência de renda. Acrescente-se aqui ainda a volta da política de aumento real do salário mínimo e a retomada de obras públicas, graças ao novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O fato é que a expansão da massa salarial, que une renda e número de empregos, vem sustentando o consumo e mantendo a economia com desempenho acima das expectativas de vários setores, sobretudo do chamado mercado. Para fechar, os que vivem entoando o samba de uma nota só da expansão fiscal deveriam também prestar atenção no outro lado da moeda. Crescimento de mercado de trabalho significa melhoria das condições de vida dos brasileiros e brasileiras, mais bem-estar social, evidentemente social. E concluo, defender, presidente Chico Rodrigues, a redução do déficit nas contas públicas, sim, evidente, sim. Mas isso não precisa necessariamente ser feito acompanhado de torcida contra o país. E eu não vou mudar a minha opinião. Para mim, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é antipatriota, é inimigo deste Brasil que ele não queria, que ele não quer. Se não quer, Roberto Campos Neto, com todo respeito, e interprete como quiser a minha frase, vá para a Punta del Este, suma de nosso país. Agradecidíssimo. Pela ordem. O trabalho que vem fazendo o doutor Roberto Campos Neto é um trabalho importante para o Brasil. Acredito que esse país, eu não sei como estaria hoje, se estaria ainda de pé, se não tivesse essa autonomia do Banco Central, porque o governo Lula tem sido muito perdulário, muito irresponsável com o dinheiro do pagador de impostos, gastando à torta e à direita com quase 3 bilhões de reais de jatinho, de viagem internacional. Torço para que dê certo. Eu vi até uma entrevista, eu estava relendo aqui, do Armínio Fraga. Fraga afirmou que uma mudança equivocada na presidência do Banco Central poderia resultar num fiasco político do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Para mim, o adjetivo perdulário não cabe no governo Lula. E não tem como não enxergar que a economia está melhorando, que está havendo emprego. Tudo aqui que eu informei, que não é o Cajuru que informou, quem está informando é o IBGE. Com relação ao Banco Central, eu entendo a sua posição. A independência do banco. Agora, o presidente, ele não tem que ser nem independente, ele tem que ser isento. Não importa quem é o presidente. E está claro que ele é anti-Lula. Ele tem total ódio do presidente Lula e do PT. Ele é ultradireita. E eu não tenho nada com quem é ultradireita, desde que não seja contra o Brasil. O problema dele é que ele está sendo contra o Brasil no governo Lula. Não tem cabimento você concordar com essa taxa. Ela está nas mãos dele para destruir o Brasil, é o que ele quer. A sorte é que nós temos um ministro da Economia com a capacidade do Haddad.